presença de cada um hoje aqui e agradecer, em particular, a organização do Congresso, a Daniele Vanderlei, minha parceira de longa data, e a Milena Pondé, por esse convite. Não poderia haver melhor maneira de festejar o Dia da Criança do que essa, participando de uma mesa redonda que visa debater o diagnóstico na infância hoje, sua função, seu modo de uso, seus efeitos colaterais. A minha contribuição, ela se baseia em questões que eu recolhi da minha prática como psiquiatra e como psicanalista, já quase 40 anos de prática, mas, em particular, eu vou trazer, né, o que eu recolhi dos últimos 15 anos em que eu integro a equipe de um serviço ambulatorial de referência em saúde mental da infância no SUS-DF, o COMP, que é um serviço que esse mês faz 51 anos de existência, 51 anos de insistência. A minha melhor expectativa com o que eu vou trazer com essas questões é que elas possam nos fazer acordar, não só no sentido do acordo, mas no sentido do despertar, né, da posição de cada um de nós frente a esses impasses. Eu quero começar com a citação do Jaspers, no livro Psicopatologia Geral, de 1913, em que ele diz: o diagnóstico é a última coisa na compreensão psiquiátrica de um caso. É o que há de menos essencial no trabalho realmente psicopatológico. O diagnóstico deveria ser a conclusão de um processo investigativo minucioso. No caso da criança, certamente esse processo diagnóstico é ainda mais minucioso, pois ele implica observar a criança mais de uma vez e em mais de um contexto, individualmente com um adulto profissional, em casa com seus pais e irmãos, se for o caso, na escola com outras crianças. A prática psiquiátrica contemporânea, no entanto, na contramão do que propõe Jaspers, ela é centrada no diagnóstico pragmático de entidades nosográficas chamadas transtornos mentais. Essa transformação da prática psiquiátrica, ela foi se dando aos poucos, e ela acompanha as mudanças e a supremacia dos manuais diagnósticos e estatísticos americanos da Associação Psiquiátrica Americana, os DSM. O DSM-3, que é de 1980, quando eu entro na psiquiatria, surge da necessidade da psiquiatria fazer frente a críticas que recebia quanto ao seu papel de controle social e de corpos, e também a necessidade de se afirmar como uma especialidade médica. O DSM-3, ele guarda uma diferença muito grande em relação às classificações anteriores, DSM-1 e DSM-2, porque passa a ser uma classificação categorial e não mais dimensional, e se autodenomina ateórico. A categoria transtornos mentais não existia até 1980. Ela passa a existir a partir do DSM-3. Com o DSM-3, o transtorno mental ganha vida própria, como diz o Mário Eduardo, que a gente acabou de escutar na palestra de abertura. Né? O transtorno mental, ele deixa de refletir o mal-estar, o sofrimento, os sintomas de um sujeito face às contingências da sua vida e passa a ser uma entidade autônoma, que se instala na vida mental do paciente, segundo um modelo, por exemplo, da contaminação por um vírus, o coronavírus, por exemplo. O DSM-3 opera, então, uma inversão do que era praticado até ali com a psiquiatria dinâmica, que vigora até os anos 70. O diagnóstico do transtorno mental segue critérios de inclusão e exclusão determinados nas classificações, e o objetivo da prática clínica, a partir de então, passa a ser não mais a escuta do doente e a melhora possível do seu sofrimento, mas a eliminação do transtorno, através de intervenções médicas específicas, sobretudo psicofarmacológicas. É a partir daí que a gente assiste ao florescimento da psicofarmacologia, surgida nos anos 50. O DSM-3 instala uma nova lógica, que perdurou e se aprofundou no DSM-4, que é de 1994, e no DSM-5, que é de 2013, cujos valores fundamentais são objetividade no diagnóstico, eliminação, tanto quanto possível, de elementos subjetivos na delimitação do problema e eficácia terapêutica, que aqui equivale à eliminação do transtorno.
A clínica psiquiátrica da infância e adolescência não se adequa bem a essa lógica. Quer porque diferentes fatores podem conduzir a quadros clínicos parecidos, quer porque condições mórbidas semelhantes podem evoluir de maneira diversa. A dificuldade do diagnóstico do transtorno mental na infância é inversamente proporcional à idade da criança. Então, diagnósticos equivocados e que são posteriormente revistos são a norma na infância. Outra particularidade, não há como fazer o diagnóstico, outra particularidade da infância e do diagnóstico na infância. Não há como fazer o diagnóstico sem considerar de modo mais amplo os atores em jogo, o contexto em que a criança vive, os lugares sociais onde circula, isso é, a família e a escola. A função do psiquiatra não é, obviamente, responder à demanda da família ou à demanda da escola, mas são elas que trazem a criança, é preciso escutá-las, até para delimitar o que são as queixas dos adultos e o que pode ser observado na criança. A construção do diagnóstico na infância passa, então, pela família e pela escola. As consequências da lógica do DSM, da lógica DSM, se fazem notar a vários níveis, e é o que eu queria trazer como observação a partir da prática, quer seja na formação dos profissionais, quer seja na clínica, diagnóstico e conduta. Quanto à formação dos novos profissionais, a minha experiência como preceptora de residência médica em psiquiatria da infância e adolescência, no DF, mostra que os jovens psiquiatras estão cada vez mais preocupados em diagnosticar rápido, ser objetivos e fazer uma prescrição medicamentosa, com os medicamentos os mais recentes do mercado. Eles não valorizam e, portanto, não sabem fazer a escuta da criança. Eles ouvem apenas os adultos que as trazem. Eles desconhecem o que fazer com o brinquedo na consulta, assim como o que pode ser observado no brincar de uma criança que tenha valor diagnóstico. Eles fazem o diagnóstico da doença e não da situação da criança, a partir apenas daquilo que o adulto informa. Minha experiência como preceptora da residência médica em pediatria mostra uma diferença. Os R2 de pediatria se colocam na posição de não saber sobre a doença mental, uma vez que nada, ou quase nada, é ensinado nas faculdades de medicina sobre saúde e doença mental. Não vou trazer exemplos agora clínicos, porque a gente não tem tempo para isso. Já os R4 da psiquiatria da infância e adolescência, eles falam do lugar da certeza, daquele que sabe e tolera o mal, a dúvida diagnóstica, vivida como a confissão de um não saber. Em relação ao diagnóstico do autismo, que é o mote principal do nosso encontro aqui de hoje, é uma categoria que vem mudando de lugar nas classificações. Como vocês sabem, o autismo passa a existir como categoria psicopatológica separada das outras a partir dos anos 40 do século passado, do século 20. No DSM-1, que é de 1952, e no DSM-2, que é de 1968, o autismo ainda estava integrado às psicoses no tempo da infância. No DSM-3, 1980, o autismo passa ao grupo dos transtornos globais do desenvolvimento, ou transtornos invasivos do desenvolvimento, onde ele se mantém até o DSM-5, 2013. A partir da quinta versão do DSM, o autismo passa a pertencer a um novo grupo que não existia, o grupo dos transtornos do espectro do autismo, a ser considerado, a partir daí, como transtorno do neurodesenvolvimento. Essa última passagem, considerada por alguns autores como um biorreducionismo, corresponde à ascensão das neurociências e sua forte influência sobre a psiquiatria. Nesse sentido, eu convido vocês a lerem o artigo do Rossano Cabral, que está aqui na mesa hoje comigo, o artigo que ele escreveu para o livro que a Maíra Gentil falou para vocês que a gente organizou esse ano, saiu em março pela Ágama, o Mal-Estar na Infância. As mudanças nas categorias das classificações refletem novas hipóteses diagnósticas, mas também mudanças no jogo de forças político-social e mudanças na experiência da infância na contemporaneidade. Esse conjunto de fatores se refletiu nas mudanças discursivas sobre o autismo ocorridas nos últimos 40 anos. Há 15 anos atrás, no Serviço Ambulatorial Público de Referência para Crianças no DF, o COMP, nós recebíamos muito menos casos de autismo. E eles eram, em geral, muito mais graves, de modo que a maioria da equipe não queria trabalhar com autistas.
havia uma dúvida se os casos de autismo eram casos para CAPS-I ou para atendimento ambulatorial. Muita coisa mudou desde lá. Há 20 anos atrás, o autismo ainda era, em grande medida, uma incógnita. A psicanálise contribuiu muito para o entendimento do funcionamento autístico, e as autobiografias dos autistas de alto rendimento também contribuíram muito. Graças à psicanálise e às autobiografias dos autistas ditos savants, hoje nós sabemos, vou fazer algumas afirmações que eu não vou poder explicar, a gente discute depois. Sabemos que autismo não é diagnóstico de exclusão, há um modo singular de funcionamento do sujeito autista. Autismo evolui para autismo e não para psicose, por exemplo. Há uma mudança possível de posição do sujeito dentro da neurose, dentro da psicose e dentro do autismo. Hoje, a maior parte das crianças que chegam ao nosso serviço trazem o diagnóstico de autismo. Às vezes ele está correto, outras vezes não. Se há 20 anos não se falava sobre esse diagnóstico, hoje há quem diga que há uma fetichização do autismo. Isso deu nome a uma live que eu não assisti, mas achei forte, mas curioso, o título da live, que era a fetichização do autismo, né? No sentido da objetificação do sujeito autista. Porém, o diagnóstico que está sendo fechado, o diagnóstico ele está sendo fechado às pressas, em crianças muito pequenas, onde ele deveria ser apenas a detecção oportuna de um risco. As famílias vêm cada vez mais em busca, não de um cuidado para o sofrimento do filho, não com a pergunta, né? Mas, afinal de contas, quem é o meu filho, como a Milena referiu há pouco, não vem com essa pergunta, mas em busca da confirmação diagnóstica do autismo, já trazem a afirmação, meu filho é autista, né? Com o objetivo da obtenção de benefícios sociais. Quero deixar claro que aqui não vai nenhuma crítica às famílias, e sim, né, a que a gente possa estar atento, né, à posição que a gente vai ocupando, sem nem se dar conta dela em todo o discurso social e na mudança dele. Muitas vezes as famílias trazem a anamnese já pronta na língua e não aceitam que o médico questione o diagnóstico, né, que elas já trazem. As escolas, por sua vez, não aceitam mais que se escreva no laudo hipótese diagnóstica. Elas exigem a palavra diagnóstico para respaldar o direito da criança à turma reduzida, sala de recursos, monitor. Sem o diagnóstico fechado, dizem elas, nada feito. A noção de que o desenvolvimento da criança encontra-se em curso, que o diagnóstico no tempo da infância requer tempo, contrasta com a demanda familiar e escolar por um fechamento diagnóstico o mais rápido possível. Há uma pressa hoje em diagnosticar a infância, ou na infância, cuja gravidade é inversamente proporcional à idade da criança, pelos efeitos de profecia autorrealizável que pode engendrar. Um nome dado pelo diagnóstico retira a criança do seu pertencimento à família de origem. Outra novidade, com aspas, né, consequência da passagem do autismo ao grupo dos transtornos do neurodesenvolvimento no DSM-5, 2013, é que o primeiro profissional buscado pelas famílias quando há suspeita de autismo é o neuropediatra, não é mais o psiquiatra infantil. Porém, mais grave do que isso, é que as famílias elas já leem os comportamentos dos filhos pelo viés da patologia. Muitas fazem o diagnóstico pela busca no Google. A criança deixou de ser um enigma. Ao menor sinal de diferença em relação às demais, seu mal-estar, sofrimento ou sintoma são enquadrados por todos nós nas categorias diagnósticas à disposição nas classificações. A criança já não parece encarnar o futuro da civilização. Não é mais uma criança esperança. O que se espera dela é apenas que se adeque ao diagnóstico que venha, porventura, a receber. Pelo diagnóstico, se produz eficazmente a criança-objeto, o apagamento do sujeito na criança. O autismo se tornou o diagnóstico por excelência e passou de uma incógnita a uma reivindicação. É preciso lembrar que as lógicas classificatórias visam a norma, não o sujeito, e também
que as classificações são objetos culturais, que respondem ao pensamento de uma época, portanto, são relativas e mutáveis. Mas a nomeação diagnóstica sobre a criança não é sem efeitos e duradouros. Também eu mudei o meu ponto de vista sobre o autismo e as crianças autistas ao longo dos últimos 20 anos de contato com elas. No começo dessa prática com os autistas, elas eram seres de outro planeta. Eu não conhecia o seu funcionamento. Hoje, após ter lidado e aprendido com inúmeras delas, e de ter estudado o seu funcionamento com a ajuda da psicanálise, eu penso que o autismo é uma das formas do ser humano estar no campo da linguagem. E é claro que, como as outras afirmações que eu estou fazendo, elas estão abertas à discussão. O que não quer dizer que não seja necessário tratamento. Há sofrimento psíquico no autismo, há uma grande angústia, ainda que esse sofrimento varie em cada sujeito autista. Aprendi também que qualquer criança é maior do que qualquer diagnóstico que ela receba. Elas nos surpreendem. E o melhor para um clínico, na sua prática, é que o paciente o surpreenda. Desde então, não faço prognósticos. Aprendi que trabalhar pela eliminação do transtorno pode levar à eliminação do sujeito. Que mais vale a dúvida diagnóstica ou até mesmo o equívoco quando ele favorece a criança. Porque eu aprendi também com a psicanálise que a eliminação do equívoco no humano é a eliminação do próprio inconsciente. Aprendi que o enquadramento diagnóstico pode reforçar a posição autística do sujeito no campo da linguagem. Que o fechamento diagnóstico pode reforçar o fechamento autístico. O diagnóstico na infância, qualquer que seja ele, deve ser usado com parcimônia. A diferença de uma criança deve ser tratada como algo de singular. O seu tratamento da criança autista não deve visar o apagamento dessa diferença. Cada ser humano é único. Como dizia o Mário, é uma exceção, é um desvio da norma, do padrão. E esse é, no mínimo, um grande desafio para as classificações diagnósticas. Acho que eu fiquei no meu tempo e fico aqui no aguardo das perguntas de vocês para a gente poder conversar, agradecendo mais uma vez a oportunidade de começar esse dia tão bem, em tão boa companhia. Obrigada. Muito obrigada, Inês. Comentários maravilhosos aqui no chat sobre sua sempre tão potente fala. Eu queria pedir para o pessoal da técnica, se possível, exibir os livros da Inês, que eu citei quando eu a apresentei, para que o pessoal pudesse olhar com um pouco mais de calma. Estão aí os livros: O Mal-Estar na Infância e Medicalização do Sofrimento, Quando a Brincadeira Fica Sem Graça, que foi esse que a Inês mostrou e foi publicado esse ano, que tem tudo a ver, né, com o tema que a gente está discutindo aqui agora. A Inês é organizadora do livro. E o outro é Classificação Francesa dos Transtornos Mentais da Criança e do Adolescente. Acho que se você quiser complementar alguma coisa, Inês, como a gente tem ainda um tempinho sobre o livro, tem alguma questão a mais que você queria? Eu fiquei tão preocupada com a hora e que não fiz nenhum comentário ao longo da minha fala, nenhum comentário que, evidentemente, merecia cada um desses itens um desdobramento, mas eu espero poder fazer em outra oportunidade, aqui, fora daqui também. Então, eu quero lembrar que nesse livro que a gente lançou esse ano, em março, que é o bebê da pandemia, O Mal-Estar na Infância, lançado pela AGA, uma editora de Salvador, da Ângela Batista e do Marcos do Rio Teixeira, esse livro ele conta com a participação de muitos colegas maravilhosos, a Ângela Borcaro, a Cris Keiko e a Maria Cristina Pêsaro,
né, a Julieta Jerusalinski, o Hervé Bentatá, nosso colega da França, o Marcelo Veras, né, o Mário Eduardo, o Rossano Cabral, que está aqui, tantos outros, Wagner Ranha, muitos colegas estão nesse livro trazendo a sua longa experiência clínica e também teórica sobre o tema. E queria comentar sobre a classificação francesa dos transtornos mentais da infância, da criança e do adolescente, que foi um trabalho de 4 anos, de uma comissão de 6 colegas brasileiros, que fizemos a tradução da classificação. Foi uma alegria participar desse trabalho árduo, mas importante, porque dá acesso a uma outra classificação que não pretende substituir, né, o DSM, o ACID, evidentemente, mas ela serve para dialogar com essas outras classificações. Ela traz uma outra proposta, uma proposta dimensional e não categorial. Ela tem um eixo exclusivamente dedicado ao bebê, um eixo bebê, e nesse sentido vale a pena conhecer, vale a pena a leitura. Acho que é isso, Maíra. Não sei se você quer fazer uma outra colocação. Tem várias colocações no chat parabenizando a sua fala e tem algumas perguntas também, mas como a gente tem um tempo no final, então eu vou registrar essas perguntas para que a gente faça de conjunto, né? Esse debate junto com o Roberto e com o Rossano. Então, mais uma vez, agradeço imensamente a sua fala e queria de imediato, então, passar a palavra